Bom dia, boa tarde, boa noite, amigo torcedor e sócio do Clube de Regatas Vasco da Gama e Vasco da Gama SAF. Hoje eu peço um favor para você. Independentemente do resultado do jogo do Vasco, vamos nos concentrar numa coisa mais importante, que é como podemos contribuir para que o clube do nosso coração continue existindo. Isso acontece quanto mais nos aprofundemos em seu funcionamento. Pode parecer um exagero, mas não é. Você não tem noção do quanto o Vasco incomoda por conta dos princípios cristãos que carrega desde a sua fundação, a ponto de atrair seguidores de uma ideologia que se infiltra, como faz o cupim, para destruí-lo por dentro. Por isso, a reportagem que vou divulgar e comentar é importante para que conheçam e tirem suas próprias conclusões, mesmo que iniciais. Apesar do veículo de imprensa que narrou o fato não ser o que mais me agrada, por conta de suas relações com o sistema, a reportagem traz à baila assunto importante. Dito isso, vamos lá. O Vasco hoje possui duas SAF. Uma criada em 2022, quando o clube vendeu 70% do controle do futebol para os americanos da 777 Partners, afastada do controle em maio de 2024, e uma outra, a partir de então, quando o associativo, dona de 30%, assumiu judicialmente o controle total da empresa e procura novo investidor. Claro que a retomada está sub júdice e o judiciário definirá a situação final. Se a justiça ainda funcionar no Brasil, como ocorre em países que priorizam a razão, espero que ao outro lado seja concedida a permissão de se defender legalmente. Inclusive, no caso de os americanos serem condenados a arcar com o prejuízo que o associativo lhes imputa por má administração, sendo o processo considerado legal, a parte não teria como alegar expoliação de patrimônio. Sempre disse que uma pendenga desta magnitude não seria resolvida rapidamente. Na justiça, os trâmites são longos e demorados. Os procedimentos, sejam os da justiça comum, sejam os de arbitragem mediado pela Fundação Getúlio Vargas, atualmente travado, agravados pela recuperação judicial pedida pelo clube e em andamento, não dão sinais de que haja luz no final do túnel. Atualmente, a 777 Partners praticamente desapareceu, sendo seus negócios absorvidos pela seguradora americana ACAP, que provou, segundo o Vasco, ser dona dos ativos da empresa por conta de disputas judiciais nos Estados Unidos. E agora vamos à reportagem. Há 1 ano e meio atrás, foi formada uma comissão de conselheiros vascaínos para investigar a SAF do Vasco, desde sua constituição até a venda de 70% dela para a 777. No dia 6 de outubro de 2025, o grupo entregou um relatório preliminar levantando suspeitas sobre um pagamento a uma empresa de Blumenau no valor de R$ 775 mil, que ela diz não ter vínculo claro com algum serviço prestado ou efetuado quando da constituição da proposta de venda do futebol do Vasco para a empresa americana. Além disso, cita que do empréstimo ponte de 70 milhões concedido ao Vasco pela 777, antes do fechamento da venda, 4 milhões foram destinados ao pagamento de uma dívida do clube com o presidente da época. 21 pessoas foram citadas no relatório e aqueles que possuem alguma relação societária com o clube podem perder seus títulos, caso se confirmem as suspeitas de terem atuado para prejudicar o clube. Claro que isso, se provado, provaria terem agido de forma a se beneficiar. Caso contrário, seria apenas, e isso para mim é muito, mais uma cagada ou, para os mais recatados, um erro. Corre o prazo de 15 dias úteis para os citados apresentarem justificativas ou defesas.
Segundo a comissão, em 6 de outubro foi entregue o documento que dizem fazer parte da terceira etapa do processo, restando então a quarta e final fase, que seria a análise das defesas e a apresentação do relatório final. O presente documento possui a assinatura de 7 conselheiros, que não citarei os nomes para não os envolver. O relatório enfatiza um depoimento de um ex-funcionário do Vasco que cita que uma parte da dívida vascaína, no valor de mais de 200 milhões de reais, foi ocultada no balanço patrimonial com o objetivo de tornar a venda para a 777 mais palatável para os sócios que, segundo o Estatuto Vascaíno, decidiriam sobre a venda. A comissão destacou a existência de um grupo principal composto de 7 pessoas, todas vinculadas à administração da época, todos sócios do clube menos um, que se você tiver boa memória saberá quem é. Vou dar uma dica: é sócio do nosso rival. Os demais indiciados no documento são pessoas conhecidas na vida do clube e constam no ofício encaminhado ao presidente Pedrinho. Segundo o que pude concluir da reportagem do jornalista Tébaro Schmidt, do GE, autor da mesma, esse relatório cita fatos como, abro aspas para o relatório, percebe-se claramente que tudo fora orquestrado pela diretoria administrativa da gestão Jorge Salgado como um grande teatro para iludir sócios, gerar expectativas vitoriosas com a criação de uma empresa e que isso teria a finalidade única de tornar o clube vencedor, dando lastro imaginário do torcedor para não proceder à venda do futebol do Vasco da Gama. Fecha aspas. Segundo o jornalista, aspas para ele, uma das primeiras conclusões apontadas no relatório é de que a diretoria encabeçada por Jorge Salgado criou deliberadamente um cenário fictício para convencer sócios e torcedores de que a venda da SAF para a 777 Partners era a única saída para o clube. Fecha aspas. Ainda segundo o jornalista, aspas, outro ponto questionado pela comissão é o fato de a SAF ter sido vendida à empresa 777 Carioca LLC, sendo que durante todo o rito de aprovação foi dito que as ações seriam vendidas a 777 Partners. Fecha aspas. Agora, aspas para o relatório. A empresa 777 Carioca LLC ainda é um mistério para essa comissão. Fecha aspas. Segundo o jornalista do GE, consta no relatório, a respeito da escolha do CEO da SAF, o tal sócio do rival, o segundo parágrafo. Aspas para o relatório. Foi desta forma, com total negligência, falta de zelo e com clara dose de parcialidade, que a diretoria anterior tratou a maior e mais importante negociação de toda a gloriosa história do Clube de Regatas Vasco da Gama. Em depoimentos a esta comissão foi dito que o senhor, e eu omito propositalmente o nome, foi peça importante na escolha do senhor, e eu omito novamente o nome, como CEO da Vasco SAF. Suprimindo as aspas, e aí é minha opinião, eu espero que a comissão possua provas que comprovem as afirmações, mesmo que precisem preservar legalmente os nomes dos colaboradores, para que os culpados sejam punidos. Caso contrário, seria mais um tiro na água. Mais um na longa história de vida do clube. Tomara que não. Na reportagem, o jornalista ainda cita os esforços efetuados para que os envolvidos se manifestassem. Alguns o fizeram, outros se recusaram, alguns disseram estar estudando o assunto e houve quem alegou estar fora do país. Deixo claro, mais uma vez, que a matéria aqui citada se baseou na reportagem do referido jornalista, publicada em órgão conhecido de imprensa, ressalvadas as opiniões às quais me reservo ter direito. Surgindo mais notícias a respeito, volto ao assunto. Desculpe pelo longo café, mas não consegui reduzir o assunto sob pena de descaracterizá-lo. No próximo Café da Colina vamos tentar ser mais direto e menos pesado.
Dê seu like, compartilhe, comente e me auxilie a atingir mais pessoas. Esteja comigo toda terça e quinta-feira, agora às 7h30 da manhã, e se você deseja que opine sobre outro assunto, mande mensagem. Bom dia, boa tarde, boa noite, amigo torcedor e sócio do Clube de Regatas Vasco da Gama e Vasco da Gama SAF. Saudações vascaínas sempre.